Graça e paz. Como vocês estão? Vai aí, você que já está aí entrando na nossa live, vai falando aí de onde você é. Enquanto nós vamos lá avisar no grupo que nós já estamos online. Sejam muito bem-vindos. Amém. Fala para mim aí quem é que já está, seu nome, sua cidade. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Paz do Senhor, Tereza. Paz do Senhor, irmã Marta. Estão conseguindo me ouvir direitinho? Fala aí para mim. Beleza. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção antes de nós iniciarmos. Amém? Eu quero te convidar a você a adentrar, né, a sala do trono com essa canção, adorando o Senhor, bendizendo o Senhor nessa noite. Enquanto os nossos demais irmãos se aproximando, nós vamos adorando o nome do Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Sim, Deus, nós cremos que nós seremos vitoriosos com a presença do Senhor. Ah, nós te adoramos. Vitorioso é, na tempestade está, seu nome infalível é, os reinos vêm. Oh, seu trono está acima de tudo, meu Deus. Seu nome é imutável, meu Deus. Nada se compara à tua presença. Nada se compara à tua presença, meu Deus. Oh, aleluia. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos bendizer o teu nome. Muralhas irão estremecer. Nada vai resistir ao teu poder. Oh,
Enquanto nós adoramos, Senhor, cadeias estão sendo quebradas. Aleluia! Na tempestade o nome infalível é os reinos. O seu trono aqui está, Senhor. Nós declaramos isso nessa noite. Declaramos isso nessa noite. Declaramos que o seu nome é imutável, ó Pai. O Senhor ainda é o mesmo. O Senhor ainda é o mesmo. Aleluia. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Impetuoso, poderoso é. Declare isso, que Ele é poderoso nessa noite. Proclamamos, poderoso é. Tu és poderoso, Senhor, como um trovão. Nós declaramos que Tu és poderoso, que Tu és poderoso, que Tu és poderoso. Seja cheio desse poder, seja cheio dessa glória, seja cheio dessa unção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Oh, receba. Aleluia. Poderoso é. Aleluia. Que venha o céu, que venha o teu reino. Nós iremos proclamar que tu és poderoso. Aleluia. Declaramos que o Senhor é vitorioso. Os reinos vêm e vão. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje é a nossa live de ativação profética, onde você vai receber uma ministração da parte de Deus sobre a sua vida, a qual você vai ser abençoado. A live de hoje fala sobre autoridade. Autoridade para que nós possamos reinar. Então, muito bem-vindo a essa que é a terceira live profética. Nós estamos entrando na curva da reta final do nosso movimento Reset. E eu quero te parabenizar por você estar durante esses dias recebendo esse reset do céu sobre a sua vida. E eu tenho certeza de que grandes coisas o Senhor vai estar realizando sobre as nossas vidas. Amém? Eu creio nisso, para a honra e glória do Senhor. Eu creio que a mão do Senhor está confirmando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Amém?
Então, eu quero te convidar nesse momento a você pegar o seu caderno, pegar a sua caneta, porque nós vamos dar início a esse propósito. Qual é o propósito dessa live de hoje? O propósito dessa live de hoje é mostrar a você que você tem autoridade no mundo espiritual. Por mais que o diabo quer que você não entenda isso, mas hoje o Espírito Santo preparou esse momento para a sua vida, para declarar sobre a sua vida esse mover espiritual e de uma vez por todas estabelecer sobre a sua vida essa autoridade de filho, de reinante, de governante sobre a face da terra. Então, o propósito hoje é o quê? Trazer a você um alinhamento, tá? Relacionado a essa autoridade sobre a sua vida. Repousa uma autoridade sobre a sua vida, tá? Então, você que está aqui hoje assistindo, saiba de uma coisa: sobre a sua vida repousa uma autoridade. E você precisa começar a entender, pois você só exerce a autoridade no mundo espiritual quando você está alinhado com o seu mundo interior, tá? Então, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu te convido a fechar os seus olhos. Pai, nós queremos pedir a tua graça nessa noite. Queremos pedir a tua palavra sobre as nossas vidas, que nós possamos ser cheios daquilo que o Senhor quer para falar aos nossos corações. Aquebranta os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. E eu declaro que esse momento em que nós estaremos aqui será um momento de ativação, será um momento de revelação, será um momento de manifestação da tua glória sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Ouvir não, né? Ver um amém seu aí, em nome de Jesus, escrito. Declare aí amém, em concordância a essa oração, a essa palavra a respeito da sua vida. Amém? Então, primeira coisa que nós precisamos entender é a base bíblica da autoridade espiritual. Querida, a autoridade espiritual ela não é um machismo sobre a sua vida, tá? Ela não é uma, uma suposição, ela é real, tá? Ela é real, ela é real. Então, o que você precisa entender? Você precisa entender que a base bíblica da autoridade sobre a sua vida, sobre a autoridade espiritual sobre a sua vida, há uma base bíblica para isso, tá? Nós vamos ver em Lucas 10:19, o texto da palavra do Senhor, ele fala para nós o quê? Eis que eu vos dei autoridade. Vamos ler esse texto? Lucas 10:19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler o texto todo? O texto diz assim, ó: Eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Você então tem respaldo. Em Mateus 28:18, a palavra do Senhor diz, Cristo declarando: toda autoridade me foi dada. Então, você precisa entender que essa autoridade ela é dada, ela é ortogada, ela é liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em Tiago, capítulo 4, no verso de número 7, a palavra do Senhor diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Querido, você precisa entender que a marcha de Deus sobre a sua vida, ela é ofensiva, ela não é ofensiva. Você foi chamado para pisar sobre principados e potestades. Essa autoridade está sobre a sua vida.
Então você precisa entender que a autoridade do crente, do cristão, não é emocional, ela é legal. Você é legitimado, você tem essa autoridade, ela é legal sobre a sua vida. A autoridade, ela vem de posição, não de sensação. Muitas pessoas confundem achando que você precisa sentir um fluir, que você precisa sentir o seu corpo arrepiar, para que você possa manifestar uma autoridade no mundo espiritual, quando na verdade não, essa autoridade já te foi ortogada lá na cruz do Calvário, quando Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou e esmagou a cabeça de Satanás e nos entregou essa autoridade, quando ele disse: eis que vos dou poder. Sobre a sua vida repousa esse poder, sobre a tua casa repousa esse poder. Porém, nós precisamos entender que existem alguns pontos. Por exemplo, sem alinhamento, não há governo espiritual. Fala para mim, o que você está fazendo durante esses 30 dias, querido? Você não sabe o que está sendo gerado no mundo espiritual durante esses 30 dias. Você talvez não tenha noção do que está sendo gerado, mas está acontecendo um alinhamento do relógio de Deus com o seu relógio. Está tendo um alinhamento do céu com a sua vida. Então, tudo isso vai te dar legitimidade para você manifestar a autoridade. Eu lembro de uma vez, isso em 1993, eu fui num trabalho que uma irmã dirigia de círculos de oração, e lá nesse trabalho caiu uma pessoa endemoniada, caiu uma mulher endemoniada. E aí, quando essa mulher caiu endemoniada, essa irmã, ela foi expulsar esse demônio. Quando ela foi expulsar, o demônio falou na boca da mulher: você vai me expulsar? Você nem jejuou hoje. Olha o que o diabo falou. Ele é muito sem vergonha. Ele tentou entrar na mente da irmã e falou assim: você nem jejuou hoje, como é que você vai me expulsar? Ela virou para ele e disse assim: olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não te expulso em nome do meu jejum, eu te expulso no nome de Jesus Cristo e pela autoridade de Deus que está sobre a minha vida e pelos muitos jejuns que eu já entreguei no céu, eu te dou uma ordem agora: saia da vida dessa mulher. E aquele demônio saiu da vida dela, daquela mulher, na hora. Por quê? Porque ela tinha clareza da autoridade que Deus havia conferido a ela. Então, o problema não é que Deus não te deu autoridade, Deus te deu. O problema é que muitos cristãos, eles tentam exercer uma autoridade sem submissão. E é aí que é o problema, porque isso quebra o princípio. E o reino de Deus se move por princípios. Então, quando você quebra um princípio, o reino de Deus trava. Então, nós precisamos entender o que Cristo está gerando em nós. Nós precisamos compreender. O que Deus está fazendo nas nossas vidas é nos preparando e derramando e nos enchendo dessa autoridade para nós reinarmos, governarmos com Cristo ainda nessa terra. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, verso de número 7. Gálatas 4, capítulo de número 7. Vamos ver o que a Bíblia diz nesse texto? Olha o que a Bíblia diz nesse texto. Assim que já não és mais servo, mais filho. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por meio de Cristo Jesus. Ei, meu irmão, minha irmã, se a igreja conseguisse entender e compreender a autoridade que ela tem
para exercer o reino de Deus. Então, nós precisamos entender a nossa identidade como plataforma de autoridade. Deixa eu te fazer uma pergunta, preste atenção. Uma pessoa pega a sua casa, ok? Sua casa. Pega uma pessoa estranha e pega o seu filho ou a sua filha. Quem tem mais autoridade dentro da sua casa nessas duas esferas? A pessoa estranha ou o seu filho e a sua filha? Escreve aí para mim. Quem é que tem mais autoridade? O estranho ou o filho ou a filha? Os filhos. Os filhos. Então entenda que o princípio da autoridade, na ausência do pai, na ausência dos pais, quem manda na casa, quem tem autoridade na casa são os filhos. Então você precisa entender isso, por quê? Porque sobre a sua vida repousa a autoridade de filho, de filha. Porque a autoridade, ela não nasce do fazer. Tem muita gente que acha que a autoridade vem por muito jejuar, por muito orar, por muito ler a Bíblia. Isso tudo faz parte da nossa vida com Deus, da nossa disciplina com Deus, mas não é isso que determina a autoridade sobre a sua vida. O que determina a autoridade de Deus sobre a sua vida é você ter a clareza da sua identidade, é você saber quem você é. Então não é o fazer, não é o fazer jejum, não é o fazer oração, não é o ler a Bíblia. Tudo isso é fortalecimento para o seu espírito, é alimentar o teu espírito. Lembra da live da semana passada? Corpo, espírito e alma, esses dois brigam de forma constante para ver quem governa, quem domina a alma, porque quem domina a alma vai governar. Então, se você fortalece o seu espírito com oração, com jejum, com leitura da palavra, automaticamente o seu espírito vai ficar mais forte do que a sua carne e automaticamente o seu espírito vai unir a sua alma e vocês vão conseguir se conectar com Deus. Agora, a autoridade, ela vem do ser. Ou seja, quando eu entendo que eu sou filho, o inimigo ele não teme quem fala alto. Ele teme quem sabe quem é. Quem não tem a clareza da identidade de quem ele é em Cristo, a falta da identidade, ela gera três sintomas. A falta de identidade, ela gera três sintomas. Primeiro, instabilidade emocional. Segundo, medo de confronto espiritual. Terceiro, vive reagindo ao invés de governar. Então, uma pessoa que não tem a clareza de quem ela é em Cristo e de quem ela é em Deus, ela vai viver uma instabilidade emocional, ela tem medo do confronto espiritual. Você vira para ela e fala assim: olha, vamos entrar numa oração de jejum e batalha espiritual para Deus abrir as portas e tal. Não, Deus que me livre, eu tenho medo da retaliação. Quem é isso? Você já ouviu algum crente falar isso? Não, eu tenho. Não, não vou fazer isso não, porque depois o inimigo vai retaliar a minha vida. Você já ouviu isso daí? Coloca para mim aí se você já ouviu algum crente falando isso. Não, não vou não, porque o diabo vai retaliar a minha vida. Escreve aí para mim. Eu vou buscar a definição da palavra retaliar.
Olha só que loucura, irmão. Ó, a Marta colocou aí, já ouvi. Castigo, vingar a agressão. Então, olha só a mentalidade do filho de Deus. Olha a mentalidade do filho de Deus. Não, eu não vou fazer esse tipo de oração porque o diabo vai me retaliar. Ou seja, o diabo vai se levantar contra a minha vida e eu não vou conseguir vencer. Então eu tenho medo. Eu tenho medo de dar uma ordem para o diabo largar o meu casamento. Eu tenho medo de dar uma ordem para o diabo largar a vida dos meus filhos. Eu tenho medo do diabo largar aquele patrão, aquele empregado, aquele funcionário. Porque se eu me levantar contra o diabo pode se levantar contra mim, me retaliando. Então, deixa ele quietinho lá, no canto dele, que eu vou ficar aqui no meu canto. Olha só que mentalidade, irmão. Fala para mim, seja sincero. Quem pensa dessa forma, ele tem a identidade de filho de Deus clarificada na vida dele? Responde aí para mim, sim ou não? Meu irmão, é claro que não. É claro que não. Ele não sabe nem quem ele é em Cristo. Porque se ele tem medo de fazer uma oração, de fazer um jejum, de dar uma ordem, com medo da retaliação que o diabo vai mandar sobre a vida dele, ele não sabe quem ele é em Cristo, ele não sabe quem ele é em Deus, ele não sabe o lugar que ele ocupa em Deus. Então, quem não está estabelecido no ser, de entender que você é filho de Deus, e você está focando a sua autoridade no fazer, pô, vou jejuar aqui 10 dias, eu vou orar 8 horas. Querido, tudo isso é muito bom. Se você conseguir fazer, glória a Deus, porque você vai estar fortalecendo o seu espírito. Mas isso não te faz ser filho de Deus. Então, o diabo ele não teme quem fala, porque eu oro, porque eu jejum, porque eu isso. Não, ele não está nem aí para isso, não. Ele teme quem sabe quem é. Ele teme aqueles que sabem que são filhos. Então, quando você não tem essa clareza, a falta de identidade, ela vai gerar esses 3 sintomas: instabilidade emocional, medo de confronto espiritual, morre de medo do diabo. Quando vê uma obra de macumba no canto da rua, passa 10 metros de distância, porque tem medo de passar numa calçada ou numa esquina, vira o carro para outra rua, porque tem uma obra de macumba na esquina. E a irmã Marta está falando aqui, ó, tem crente que tem medo até de falar o nome do diabo, tem mesmo, olha só. Então, o reino, como que o reino de Deus opera? Eu vou te ensinar essa chave para você colocar isso dentro da sua mente e começar a ter autoridade sobre a terra, sobre o mundo espiritual. O reino de Deus ele opera assim, ó. Primeiro, a identidade gera posicionamento. O posicionamento gera autoridade. E a autoridade gera influência. Então, ó, a identidade gera posicionamento. O posicionamento gera autoridade. E a autoridade gera influência. Não é ao contrário. Não é ao contrário. Tá? Quando você sabe quem você é, sua identidade, isso traz um alinhamento de posicionamento. E quando você se posiciona,
você recebe então autoridade para dominar, para governar, porque entenda uma coisa, querido, ficou muito deturpado isso, ficou muito deturpado por muitas pessoas, mas a primeira ordenança de Deus ao homem foi: crescei, multiplicai-vos, dominai a terra, os animais do campo, os animais do céu e os peixes. Ou seja, governe sobre todas as coisas. Foi a primeira ordem de Deus para o homem. Deus disse: olha, você é uma fagulha da minha imagem, da minha semelhança. Tudo que eu criei está sujeitado debaixo de você. Você é a coroa da minha criação. Então, governe sobre todas as coisas, porque eu sou o governante. E você, como um filho meu também, tem autoridade para governar. Você consegue entender que esse é o estado original? Esse reset que nós estamos fazendo, qual é o tema do nosso movimento? Reset, retorno à origem. Então, nós estamos reconfigurando nossa forma de pensar, a nossa forma de ser e a nossa forma de agir. Vou repetir, nós estamos reconfigurando a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser e a nossa forma de agir. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Se faz sentido, coloca aí: eu governo com Cristo. Escreve aí. Então o reino, ele opera desse jeito. Identidade que gera posicionamento, que gera autoridade, que gera influência. Porém, porém, existem barreiras internas que sabotam essa autoridade sobre as nossas vidas. Existem barreiras internas que sabotam essa autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Olha só o que Salomão escreve em Provérbios. Provérbios 25, verso de número 28. Ó, ele diz assim, ó: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Meu Deus, isso é muito forte. Como cidade, como cidade com seus muros derrubados, é quem não sabe dominar-se. Então, querido, então, querida, nós precisamos entender que o domínio está sobre as nossas mãos. E por que nós muitas das vezes temos dificuldade de identificar essa autoridade? Primeiro, culpa acumulada. A culpa acumulada rouba a convicção espiritual. Vergonha sequestra a autoridade, a minha identidade. A vitimização mata o senso nosso de governo. E o apego ao passado que prende o nosso destino. Então, olha só, primeiro, a culpa acumulada. Vamos lá. O diabo, ele é um acusador. A Bíblia diz que ele está todos os dias diante de Deus, apresentando acusação contra os escolhidos de Deus. Todo dia. Todo dia. Por isso que quando os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus, e veio também Satanás,
Deus vira para Satanás e fala assim: viste meu servo Jó? Homem sincero, reto, íntegro, e se desvia de todo mal? Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo ele quer trazer uma culpa. O diabo ele quer trazer uma culpa sobre a sua vida. O diabo ele quer trazer uma culpa sobre a sua vida. Uma culpa de que você não foi perdoado. Você já reparou que muitas pessoas dentro da igreja, elas não conseguem se livrar de algo que ela cometeu? E as pessoas dentro da igreja também a mesma coisa? A mesma coisa? Quantas vezes, vê se isso já aconteceu com você. Às vezes você cometeu um deslize, não importa qual, e aí a sua consciência ficou pesada. E aí, quando você estava na igreja, que era o lugar para você receber a cura, a libertação, a restauração da sua vida, na hora que você começou a adorar, na hora do louvor, que você começou a adorar, o diabo trouxe aquela acusação na sua mente e disse assim: você adorando? Mas você não lembra do que você fez? Quem aí já passou por isso? Eu já passei por isso. O diabo já tentou muitas das vezes setar minha mente dessa forma. Já aconteceu com você? Então, ou seja, o diabo ele tenta trazer um sentimento de culpa, quando na verdade essa culpa não existe mais porque nós já fomos perdoados em Cristo. Então essa culpa acumulada, ela rouba a convicção espiritual, ou seja, ela rouba a convicção de quem nós somos. Então, o inimigo não precisa te destruir, querido. Ele basta ele te convencer a não se posicionar. Então você precisa entender isso. Ele não precisa te destruir, basta ele falar com você e fazer você ficar quietinho ali. Não, não, não se levanta, não. Fica quietinho. Não, não se posiciona, não. Fica quietinha, não ora. Não acorda às 5h30 para orar. Não faz ativação profética, não faz visualização profética. Não ora, não jejuma, não lê a Bíblia. Não sai da sua zona de conforto. Fica quietinho do jeito que você tá, que eu não vou mexer com você. Essa é a proposta do diabo para as nossas vidas. Agora, olha só, para nós entendermos como nós vamos ativar a autoridade no dia a dia. Primeiro, nos submetendo à palavra de Deus. Sem submissão, querido, não há governo. Tiago, capítulo 4, verso de número 7, a palavra de Deus diz isso. Você precisa entender que sem submissão não há governo. Não há governo. Então, olha o que diz a palavra: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, olha o que Tiago fala: que a submissão ela vai nos dar autoridade para resistir o diabo. Então, quando eu me submeto a Deus, eu reconheço que Ele é meu Pai. E eu, como filho, eu tenho autoridade para resistir o diabo. Esse resistir não é um resistir
de aguentar o inferno batendo em você. Não, é de resistir o seguinte, do diabo se levantar e você se levanta mais acima e diz assim, volta para de onde você veio. Esses dias eu vi um videozinho muito top de um menininho. Se ele aparecer para mim, eu vou enviar lá no grupo para vocês de novo. O menininho tá andando no shopping e de repente aparece para ele um boneco de um espantalho, sei lá o quê. E aí ele bota o dedo na cara do boneco e fala: em nome de Jesus Cristo, você volta do lugar que você veio, Satanás. Volta, em nome de Jesus, eu te repreendo, eu te amarro agora. E ele, com autoridade, declara assim, com uma unção. Aí, ó, a Marta está falando, eu vi. Pois é aquilo ali, resistir o diabo é aquilo ali. O diabo vem para você. Ao invés de você ficar acanhado, não, você se posiciona com autoridade e diz: volta, volta de onde você veio, porque aqui você não vai reinar, na minha casa você não vai reinar, no meu casamento você não vai reinar, na minha vida, no meu trabalho, nas minhas finanças, você não vai reinar em nada. Por quê? Porque você tem autoridade de filho. Segundo, consciência do ambiente espiritual. Você não entra em ambientes de qualquer forma. Você carrega o reino de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Durante esses dias você está aprendendo que o reino de Deus, ele está aonde? Em nós. Ou seja, você precisa entender. Em Mateus capítulo 5, verso número 14, olha o que diz a palavra do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, você entra em um ambiente sabendo que você está manifestando o reino de Deus, de que você carrega o reino de Deus. Terceiro, postura espiritual consistente. O que é postura espiritual consistente? Disciplina, pureza, constância. A autoridade, querido, a autoridade, querida, é uma postura, não é um momento. É você estar estabelecido em Deus. O combate espiritual, ele não pode ser um emocionalismo na sua vida. Você precisa entender que o combate espiritual, ele é real, mas você está revestido de uma armadura espiritual. Você vai vencer as batalhas, porque você está rodeado de anjos que estão ao seu lado batalhando e lutando ao seu favor. Então, quando a mente alinha, o ambiente espiritual te respeita. Então, ou seja, a autoridade não é força, é manifestação da fé daquilo que você é em Deus. Então, nós vamos entender isso. Então, algumas bases, olha só como a palavra do Senhor ela mostra
o exercício da autoridade. Jesus não disse eu vou dar, ele disse eu dei. Então, ou seja, a autoridade é um presente de Cristo para nós, porém poucos usam. Então, nós precisamos entender isso, que a autoridade, ela é fruto da nossa identidade. Os filhos herdam a autoridade, não os escravos. Então, nós conseguimos ativar essa autoridade no dia a dia através da submissão, através da consciência, através da postura, através da armadura de Deus, através da direção. Porque o nosso posicionamento ele vai abrir portas. Portas espirituais não respondem a esforço, respondem a posicionamento. Aonde é que você precisa se posicionar essa semana? Aonde é? Qual é a área da sua vida que você precisa se reposicionar? Porque é nela que você vai ganhar a autoridade de Deus. Se você não está tendo autoridade, é porque está faltando um reposicionamento. Então, quando você se reposiciona, você ganha autoridade, você ganha legitimidade para exercer essa autoridade. E hoje você está aqui aprendendo como você manter e exercer uma autoridade contra as forças do mal. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, entregando a Deus e fazendo essa ativação final. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos nesse momento fazer uma oração de declaração sobre a vida dos teus filhos. Senhor, reposiciona os teus filhos no mundo espiritual. Ajusta o coração, limpa a mente, fortalece o espírito deles. Que a autoridade deles seja viva, coerente, manifesta através do teu poder. Hoje nós declaramos que todo espírito de hesitação caia por terra no nome de Jesus Cristo. Os teus filhos irão manifestar em todas as esferas da vida deles a autoridade do teu nome, do teu reino, para que o teu nome seja glorificado, ó Pai. Não é para o nosso, é para o teu nome ser glorificado. Então nós estabelecemos essa autoridade no nome de Jesus Cristo. Que essa unção seja derramada sobre a vida dos teus filhos, sobre a casa deles, sobre a família deles. Declare comigo, diga: eu sou filho, eu sou luz, eu sou a resposta. Eu me posiciono e onde eu me posiciono, o reino governa. Amém? Que você seja cheio da presença do Senhor, que você seja cheio da manifestação de Deus sobre a sua vida e que o Senhor possa confirmar o propósito dele sobre a sua vida, te fazendo mais do que vencedor para a honra e glória do Senhor. Amém? Amanhã, às 5h30, nós estaremos novamente em oração e eu te convido a estar conosco. Você que já está aí assistindo, dá um joinha aí nessa live aí. E saiba de uma coisa, grandes coisas estão por vir. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, hoje e sempre, no nome de Jesus. Deus abençoe, uma boa noite, descanse. Daqui a pouco vai ter, eu vou enviar ali a ativação noturna para você fazer e que
você possa, enquanto estiver dormindo, o Espírito Santo possa estar ministrando sobre você a autoridade, que amanhã, ao levantar, você levante de uma forma diferente, com a certeza de que você está reinando com Cristo e que a autoridade do reino está posta sobre a sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe, em nome de Jesus.